E aí, beleza? Sou Daniel da Vegan Cheese Lover e nesse canal eu te ajudo a fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu, com gosto de queijo. E normalmente essa parte, o com gosto de queijo, às vezes pode gerar muita dúvida, né? Muita gente fica com o pé atrás, porque eu sei em relação às pessoas que eu converso, em relação a quem acaba me seguindo e tal, enfim, né? Tem uma certa noção de que muitas pessoas têm um pé atrás em relação ao sabor do queijo vegetal, né? Porque, sim, primeiro que ter gosto de queijo muitos acham que é forçar a barra, né? E depois o próprio mercado joga contra isso, porque muitos queijos vegetais que são vendidos, eles, assim, pode até ter um gosto de queijo, só que é muito forçado, né, por conta de aromas que estão utilizando. Então aquilo lá dá um certo ar meio que artificial, né? Agora, é possível chegar no gosto de queijo? É totalmente possível. E assim, eu sei que eu falando isso, às vezes acaba tendo um certo peso, né, por falar, o cara tá falando isso, mas claro, né, quer vender as coisas dele ali e daí fica falando que tem gosto de queijo. Beleza, e isso daí também é todo o direito das pessoas pensarem, né? Só que outras pessoas falarem, aí a conversa já começa a ser outra, né? Por exemplo, a Carmen, que tava com gosto de queijo, né? Ou a Luciene colocou a prova pro marido, e também, marido que falou que aquilo lá era queijo, pelo gosto que tinha. Ou a Cristina também colocou a prova pro marido dela e também falou que foi o melhor queijo vegetal que ele já comeu, aí que tinha o gosto remetendo ao queijo tradicional, o sabor remetendo, né, o aroma, o gosto remetendo ao queijo tradicional. Então, poderia também colocar outros exemplos aqui, mas acho que não, né, esses três já é suficiente para você perceber que é possível chegar nisso, né? Essas três pessoas, elas estudam comigo, e o que há em comum nesses três casos é que elas entenderam o processo que está por trás de você produzir algo que vai ter o gosto de queijo. Elas perceberam qual que é o lance. E claro, está na fermentação. Essas três fizeram queijos vegetais fermentados, mas também não é qualquer fermentação, né? Então agora eu vou explicar um pouco a parte teórica de como que você consegue então chegar nesse gosto de queijo. A primeira coisa que você precisa saber é que a gente está falando de fermentação feita por bactérias, que é um caminho que vai para cá e diferente da fermentação que é feita por levedura. O pão, levedura, cerveja, levedura, vinho, levedura e tal. Não é isso. Estamos falando de bactérias. Tá? Esse aqui é o primeiro ponto da coisa. Por que estamos falando isso? A gente precisa, obviamente, se estamos querendo fazer algo com gosto de queijo, precisamos mirar os queijos tradicionais. Como que eles são feitos? Como que eles são fermentados? Quais micro-organismos estão fermentando esses queijos tradicionais, né? Uma vez que a gente entende, não, são bactérias produtoras de ácido lático, elas que estão fermentando os queijos tradicionais. Maravilha. Então a gente precisa pegar essas bactérias produtoras de ácido lático e começar a fermentar uma base vegetal, para ter o mesmo gosto, né? Porque o gosto de queijo vem dessa fermentação por bactérias produtoras de ácido lático. Portanto, se a gente traz essas bactérias para fermentar uma base vegetal, elas vão aportar aquele gosto de queijo nessa base vegetal, né? Então veja você que eu não estou falando de qualquer bactéria, porque eu já vi bastante gente falando, mas eu fermento com kombucha, fermento com kefir, faço rejuvelac, fermento. Maravilha! Fica ótimo, tá? Fica gostoso sim. Você pode até falar, eu sinto um toquezinho de queijo ali, sim. Não vou discutir isso, porque eu sei que tem também. Porém, esses starters que eu falei, a kombucha, o kefir de água, ou a própria o rejuvelac, eles têm bactérias produtoras de ácido lático, mas eles têm outras bactérias também
que vão produzir outros ácidos. E esses outros ácidos, eles vão competir com o ácido lático, que é o que a gente quer. Tá? Então imagina, assim, agora são números que não tem nada a ver com a história, mas de 0 a 10. Né? Se a gente quer número 8 de quantidade de ácido lático e a gente vai usar uma kombucha para fazer, você não vai ter nunca isso. Por quê? Porque a hora que chegar no 8, você falou, não, aqui já está super ácido para mim. Só que tem outros ácidos que estão formando para chegar no 8 e não é puramente ácido lático. Tá? Ou, se você quer, vamos colocar o nível de acidez. Eu quero escala de 0 a 10, eu quero 7 de acidez. Quando você usa essas bactérias produtoras de ácido lático, só elas, você vai ter 7 também de ácido lático. Agora, se você usa a kombucha, desses 7 de acidez, você pode ter, sei lá, 3 de ácido lático e 4 de ácido acético. Por isso que eu falei, estou inventando, mas assim, estou trazendo uma ideia para você perceber que quando você usa esses outros starters, você vai trazer para o jogo bactérias que não são características da produção de queijo tradicional. Tá? E aí vai dar um sabor um pouco desviante. Pode ser uma delícia, pode ser que você adora, ótimo! Mas eu não estou querendo falar que está errado o que você está gostando. Eu só estou querendo falar que se você vai por esse caminho, né, só de bactérias produtoras de ácido lático, aí parece que você subiu um degrau. Você fala, nossa, mas peraí, esse sabor aqui é diferente, hein? O que está acontecendo aqui? É a exclusividade do ácido lático. E como que você faz isso? Pegando um chucrute, por exemplo. Faz aí um chucrute e você usa a água do chucrute, o chucrute mesmo, sei lá, enfim, para fermentar, porque o processo de produção de um chucrute, ele tem algumas barreiras e algumas seleções que estão sendo feitas ao longo do caminho que acaba por concentrar as bactérias láticas, tá? E não dá margem para a bactéria acética se reproduzir ali, por exemplo. E aí, numa dessa, você acaba tendo um queijo vegetal com gosto de queijo.